Olá, exploradores da informação! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar em uma jornada emocionante pelo cosmos da estatística, desvendando os segredos por trás de conceitos essenciais: média, moda, mediana e desvio padrão. Se você é um estudante ávido por conhecimento, um profissional em busca de insights ou simplesmente um curioso insaciável, este vídeo é o seu guia cósmico para dominar esses termos em apenas 10 minutos. Prepare-se para desmistificar a linguagem dos dados e liberar o poder da análise estatística. Imagine o universo e a distribuição de matéria em suas vastas extensões. Pense em como cada estrela, planeta e galáxia ocupam um lugar específico nesse imenso espaço. Temos estrelas gigantescas, buracos negros supermassivos e, claro, planetas como o nosso. Cada um desses corpos celestes contribui para o equilíbrio do universo. Agora, imagine querer encontrar o ponto de equilíbrio gravitacional de um sistema estelar. Esse ponto é crucial para entender como os corpos celestes interagem entre si. É aí que entra o conceito de média. A média nos ajuda a simplificar e entender a complexidade dos dados. Assim como o centro de massa ajuda a entender o movimento de um sistema estelar, a média nos permite encontrar o ponto de equilíbrio de um conjunto de dados. Ela é uma ferramenta essencial para resumir informações. Em termos mais simples, a média é como encontrar o valor médio de um conjunto de números. É uma forma de representar um grupo de valores com um único número. Para calculá-la, somamos todos os valores e dividimos pelo número total de valores. Este processo nos dá uma visão clara e direta do conjunto de dados. Pense assim: você tem as idades de seus amigos: 25, 28, 30 e 27 anos. Cada uma dessas idades contribui para o cálculo da média. Para encontrar a idade média, você soma todas as idades, 110, e divide pelo número de amigos, 4. Este cálculo nos dá uma visão geral do grupo. O resultado? Uma média de 27,5 anos. Este número representa a idade central do grupo. A média é uma ferramenta poderosa em estatística, pois nos dá uma ideia geral do conjunto de dados. Ela nos ajuda a entender a tendência central. É como ter uma visão panorâmica de uma galáxia, permitindo-nos ter uma noção de sua magnitude e densidade. A média nos dá uma visão abrangente. No entanto, assim como um único ponto de luz no céu noturno não conta a história completa de uma galáxia, a média sozinha pode não revelar todos os detalhes de um conjunto de dados. Precisamos de mais informações. É por isso que precisamos explorar outros conceitos, como a moda e a mediana, para obter uma compreensão mais completa. Cada medida estatística nos oferece uma perspectiva única. Se a média nos dá o centro de massa dos dados, a moda nos leva para a região mais povoada do nosso conjunto de dados. A média pode ser vista como o ponto de equilíbrio, enquanto a moda destaca a característica mais comum. Imagine um aglomerado estelar com estrelas de diferentes cores e tamanhos. Cada estrela brilha com uma intensidade única. A cor que aparece com mais frequência, a que domina o brilho do aglomerado, seria a nossa moda. É a cor que se destaca no meio de tantas outras. Em estatística, a moda é o valor que aparece com mais frequência em um conjunto de dados. É a medida que nos mostra o que é mais comum ou popular. É como a estrela que mais brilha, a que mais chama a atenção em um céu noturno. Essa estrela se destaca entre todas as outras. Voltando ao exemplo das idades dos seus amigos: 25, 28, 30, 27, e desta vez adicionamos outro amigo com 28 anos. Agora temos uma repetição. A moda seria 28 anos, pois é a idade que mais se repete. É a idade que aparece com mais frequência no grupo. A moda é particularmente útil quando queremos entender as tendências e padrões em um conjunto de dados. Ela nos ajuda a identificar o que é mais comum.
Se você está analisando as vendas de um produto, a moda pode indicar qual o tamanho ou cor mais popular entre os clientes. Isso pode ser crucial para decisões de estoque. No entanto, assim como uma estrela supermassiva pode distorcer a percepção de um aglomerado estelar, a moda pode ser influenciada por valores extremos em um conjunto de dados. Esses valores podem dar uma falsa impressão. Pense em um conjunto de dados com as seguintes idades: 22, 23, 24, 25, 80. Aqui, temos um valor extremo. A moda seria 80 anos, o que não representa a tendência geral do conjunto. Esse valor extremo distorce a percepção. É por isso que, assim como astrônomos usam diferentes comprimentos de onda para estudar o universo, estatísticos usam a moda em conjunto com outras medidas para ter uma visão mais completa dos dados. Isso garante uma análise mais precisa e abrangente. No vasto universo de dados, nem sempre a força gravitacional da média ou o brilho da moda nos fornecem a visão mais equilibrada. Imagine uma linha de planetas alinhados por tamanho, do menor ao maior. A mediana seria o planeta no centro dessa linha, aquele que divide o conjunto em duas metades perfeitamente equilibradas. Em estatística, a mediana é o valor que divide um conjunto de dados ordenado em duas partes iguais. Para encontrá-la, primeiro precisamos organizar nossos dados em ordem crescente ou decrescente. Se tivermos um número ímpar de valores, a mediana será o valor do meio. Se tivermos um número par de valores, a mediana será a média dos dois valores centrais. Voltando ao exemplo das idades dos seus amigos: 25, 27, 28, 28 e 30 anos. A mediana seria 28 anos, pois esse valor divide o conjunto ordenado em duas partes iguais. A mediana é particularmente útil quando temos valores extremos, ou outliers, em nosso conjunto de dados. Lembre-se do exemplo das idades com o valor 80? A mediana, nesse caso, seria menos influenciada por esse valor extremo, fornecendo uma representação mais precisa do centro do conjunto. Assim como os astrônomos usam telescópios espaciais para observar além da poeira estelar e obter uma visão mais clara do cosmos, a mediana nos permite ver além dos outliers e ter uma compreensão mais precisa da distribuição dos nossos dados. Até agora, exploramos conceitos que nos ajudam a encontrar o centro de um conjunto de dados. Isso é crucial para entender a média e a mediana. Mas, assim como o universo não é estático, os dados também possuem movimento e dispersão. Eles se espalham de maneiras que podem ser complexas e variadas. É aqui que o desvio padrão entra em cena, como um mapa estelar que nos guia pela dispersão dos dados ao redor da média. Ele nos ajuda a entender a variabilidade. Imagine um sistema estelar com planetas orbitando uma estrela central. Cada planeta representa um dado. O desvio padrão nos diria o quão distantes esses planetas estão, em média, da sua estrela. Isso nos dá uma ideia da dispersão. Um desvio padrão baixo indicaria que os planetas estão próximos à estrela, enquanto um desvio padrão alto indicaria que os planetas estão mais espalhados. Isso é crucial para entender a distribuição. Em estatística, o desvio padrão mede a dispersão dos dados em relação à média. Ele é uma medida de variabilidade. Ele nos diz o quão espalhados ou concentrados estão os nossos dados. Isso é fundamental para análises precisas. Para calculá-lo, primeiro encontramos a variância, que é a média das diferenças quadráticas entre cada valor e a média. A variância é um passo intermediário importante. Em seguida, extraímos a raiz quadrada da variância para obter o desvio padrão. Este passo finaliza o cálculo. Um desvio padrão baixo significa que os dados estão agrupados perto da média, enquanto um desvio padrão alto indica que os dados estão mais dispersos. Isso nos ajuda a interpretar os dados. Pense em dois grupos de estudantes com a mesma média de altura. A comparação entre eles pode ser reveladora. O grupo com um desvio padrão baixo teria alturas mais semelhantes entre si, enquanto o grupo
com um desvio padrão alto, teria alturas mais variadas. Isso ilustra a variabilidade. O desvio padrão é uma ferramenta essencial para entender a variabilidade em um conjunto de dados. Ele é amplamente utilizado em diversas áreas. Ele nos permite determinar o quão representativa é a média, identificar outliers e comparar a dispersão entre diferentes conjuntos de dados. Isso é vital para análises estatísticas robustas. E assim, chegamos ao final da nossa jornada pelo cosmos da estatística. Exploramos conceitos essenciais como média, moda, mediana e desvio padrão, ferramentas poderosas que nos permitem decifrar a linguagem dos dados e extrair insights valiosos. Lembre-se, a estatística não é apenas números em um papel. É uma forma de pensar, uma maneira de entender o mundo ao nosso redor com mais clareza e precisão. Como exploradores do conhecimento, continuem a questionar, a investigar e a usar a estatística como um telescópio para desvendar os mistérios do universo e dos seus dados. Se você gostou desta jornada pelo cosmos da estatística, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar este vídeo com outros exploradores. Até a próxima aventura cósmica!